Sejam bem-vindos, irmãos, em mais uma apresentação da lição da Escola Sabatina. Me sinto honrado com essa participação mais uma vez. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e fazemos um breve esboço. Estamos chegando ao final da lição do trimestre, estamos na antepenúltima agora. E os assuntos que foram abordados, conforme nós já adiantamos, a tríplice mensagem angélica e a obra daquele outro anjo. Os irmãos já devem ter observado que nessa lição nós introduzimos então a questão da parábola das 10 virgens, pois ela está intimamente ligada com a mensagem do terceiro anjo, conforme o irmão já fez a explicação a respeito dessa ligação que ela tem com o terceiro anjo e toda a sua contextualidade no quesito da vinda como ladrão, sobre uma cena de julgamento. E a minha participação ela vai se dar justamente na quinta pergunta, e que nos diz da seguinte forma: uma vez que o julgamento divino está há muitos anos em andamento, o que acontecerá breve, ninguém sabe quão breve. Mateus 25, verso 13 é o texto-chave da apresentação do assunto da parábola das 10 virgens, o qual nos desperta a atenção justamente para essa cena de julgamento. Quando diz o seguinte no verso 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então vejamos bem que essa advertência de Cristo em falar justamente de uma parábola, nós já definimos ela como realmente sendo uma parábola profética, mas quando chega no verso 13, ele fala da necessidade de uma vigilância, porque não sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui, lendo de forma aleatória e de forma mais descontraída, nós chegaríamos fácil a uma conclusão de que essa vinda ela seria uma vinda literal, ou também a chamada segunda vinda de Cristo. Mas ao pesquisar os cômputos proféticos, espírito de profecia, então nós descobrimos e concordamos de uma forma quase que geral, né, entre os reformistas e os naturistas e outros dissidentes que têm surgido, que a vinda de Cristo nas nuvens do céu, ela não mais demandará em vigilância, pelo fato de nós já anterior a essa vinda, nós seremos avisados do dia e a hora da vinda de Jesus, justamente no concerto de paz que ele ocorre logo depois da ressurreição especial. E naquele concerto de paz que é realizado por Deus, ele vai anunciar o dia e a hora da vinda de Jesus. Então, ao nós pesquisarmos e descobrir que a vinda de Cristo não, num futuro próximo, não será então um mistério para nós, o que é que Cristo queria dizer da necessidade de uma vigilância justamente para a vinda do Filho do Homem? Então, justamente aqui mexe com a nossa mente o livro O Grande Conflito, na página 440, quando diz da seguinte forma: solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. Então fala de uma solenidade a um tempo em que está terminando a obra da expiação, a parte final dela. Momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo, ora, se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve, passará ela ao caso dos vivos. Então vejamos bem, a Moed cita aqui que essa obra já está há muitos anos aonde? Já está em andamento esse processo. Esse processo nós bem sabemos que começou em 1844, por ocasião do final da grande profecia das 2.300 tardes e manhãs, a qual justamente nos assegurava que o santuário seria purificado. Processando primeiramente os mortos que morreram desde Abel, e até de forma escrutínea, caso após caso está sendo tratado, até que termine o caso dos mortos e passe para o caso dos vivos. Então aqui a Ellen White ela cita que breve, ninguém sabe quão breve, passará o processo investigativo agora para o caso dos vivos. Aí diz o seguinte:
na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda alma atender à admoestação do Salvador. Qual a admoestação que ele diz? Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Olha que coisa maravilhosa, que texto autoexplicativo. Justamente aqui é uma cena de julgamento. E essa cena de julgamento está diretamente vinculada em Mateus 25, que é a vinda do esposo na parábola. Então a vinda do esposo na parábola, ela traz-nos uma surpreendente, como eu poderia dizer, um surpreendente acontecimento, né? Quando o esposo vem, uma das classes não está pronta para o evento, né? Ela não se preparou para o evento. Teve todas as oportunidades. Jesus, olhando através da sua forma escrutínio do caráter, ele viu que tinha duas classes que se professavam servir a ele, mas somente uma classe estava preparada para aquele evento. Então uma classe que foi aceita, a outra classe não. Também essa parábola das 10 virgens, ela pode ser comparada de forma figurativa na parábola do trigo e do joio. Quando os servos de Deus tinham vontade de arrancar o joio, mas não podia, porque poderia, ao arrancar o joio, poderia arrancar também um trigo, deixai que cresceis juntos e na ceifa será separado. Também o servo fiel e o servo infiel, tudo isso vinculado, mas a parábola das 10 virgens ela tem algo diferenciado. Ela tem um diferenciado porque ela já tem uma aplicação para os últimos dias, para a igreja que vive nos últimos dias, conforme anteriormente nós já estudamos a respeito disso. Agora, a pergunta que é enfatizada nessa lição, na lição 11, na pergunta 5ª, diz assim: uma vez que o julgamento divino está há muitos anos em andamento, o que acontecerá breve, ninguém sabe quão breve. Então, breve, ninguém sabe quão breve, vai passar do caso dos mortos para o caso dos vivos. E é isso que nós anunciamos, na mensagem do clamor da meia-noite. Porque a mensagem do clamor da meia-noite, ela fala exatamente o quê? Aí vem o esposo. Então, quando nós falarmos que Cristo pode passar o seu caso, o meu caso a qualquer momento, nós estamos dizendo o quê? Aí vem o esposo, na própria expressão da parábola das 10 virgens. Vejamos então a 6ª pergunta, que nos diz o seguinte: concluída a obra da expiação, como estarão os justos e os ímpios? Então, encerrado o processo de expiação, como estarão os justos e os ímpios? No tempo de Noé, o que aconteceu antes que viesse o dilúvio? Assim como se dá esta vinda ao nosso caso no santuário celestial, e que advertência nos é dada a fim de não sermos achados em falta? Olha só, são várias perguntas, porque o juiz investigativo ele não pega ninguém desprevenido, ou seja, toda pessoa é alertada a respeito desse juízo. É uma das razões que nós somos chamados de virgens. Nós só somos chamados de virgem porque professamos fé pura, mas alimentamos sim a esperança de Cristo, fazendo o trabalho no santuário, ao qual ele vai passar os nossos casos. Então esse fato nós não somos ignorantes a respeito. As virgens loucas e as virgens prudentes, elas saíram virgens lá no verso 1, todas esperando que Cristo viesse, que o esposo chegasse logo. Mas uma não estava preparada. E aí quando diz o clamor desperta elas, dizendo, depois da tardança, dizendo, aí vem o esposo sair ao seu encontro, então o que acontece? Todas elas se levantaram para preparar as suas lâmpadas. Porém as loucas, elas nunca se preparam. Mas não quer dizer que uma pessoa é louca do princípio da sua conversão até o fim. Não, isso é simbólico daqueles que deixam o seu preparo para o final. Então no livro de Mateus, no capítulo 24, verso 37 até o 44, diz-nos o seguinte, texto bastante conhecido e muito enfático, diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam,
casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então a vinda do Filho do Homem vai ser, que vinda do Filho do Homem é essa, que será semelhante àquela de Noé. Então a vinda dele em glória vem com poder e grande glória. Essa vinda que está falando aqui é despercebida, eles estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, sem saber que a porta da graça já havia fechado. Os irmãos vão vendo a relação é incontestável que tem do julgamento no santuário com a parábola das 10 virgens e a vinda como ladrão. Continuando diz-nos o seguinte: então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então nós vemos que esse texto de Mateus está falando justamente sobre uma cena de julgamento. Quando fala a respeito, assim será a vinda do Filho do Homem, exatamente está nos orientando qual deve ser a nossa preocupação. E outro detalhe, importa que vigiemos. O conselho sempre de Cristo é que vigiemos. Nós sabemos que nós não cremos na questão do arrebatamento, porque as igrejas, de uma forma geral, as igrejas evangélicas pegam esse texto para dizer que o arrebatamento da igreja, os pilotos, aviões sem seus pilotos, tem até aquele hino marcante, mas não é dessa forma. Isso ocorrerá somente lá no céu, só o nome que um é permanecido no livro da vida, enquanto o outro é riscado. Então um será tomado e o outro é deixado nesse quesito. Mas vamos aqui à nota. Diz o seguinte: quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos terá sido decidido para a vida ou para a morte. Então, quando se encerrar o juízo de investigação, o destino de todos será decidido, ou para a vida ou para a morte. Ou seja, uns são aceitos, outros não são aceitos. A primeira pergunta da sexta, a primeira parte diz que, concluída a obra da expiação, como estarão os justos e os ímpios? Agora vem a resposta: os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar, a construir, comendo, bebendo, todos inconscientes de que a decisão final e irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Olha a relação que vai trazer aqui o texto que nós acabamos de ler. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus os encerrou ali e excluiu os ímpios. Mas durante 7 dias, o povo, não sabendo que seu destino se achava determinado, continuou em sua vida de descuido, de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Assim, diz o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem. Olha como vai ser essa vinda, perceba os irmãos aqui. Silenciosamente, despercebida, como o ladrão à meia-noite. Virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Então, os irmãos, observem que o texto ele é incontestável. Aqui está falando justamente da vinda de Cristo aos nossos casos, para que ele faça a análise de quem é que estará apto para receber então no futuro o galardão segundo as suas obras. Porque somente aparecerão as nossas obras boas que nós permitimos que Cristo fizesse em nós, segundo o querer e o efetuar. Então, nós simplesmente permitimos que isso acontecesse. E assim sendo, segundo a nossa permissão, segundo o nosso consentimento, segundo nós correspondermos com a atração divina, é feito o quê? Uma transformação do caráter. Essa transformação do caráter justamente é que faz a diferença, porque a veste nupcial não pode ter um fio de origem humana naquele tecido.
Exatamente, ele é estritamente 100%, ele é 100% Cristo que faz por nós. Então, só que nós temos que corresponder a isso. E de que forma nós correspondemos? Isso transborda na nossa vida, no nosso dia a dia. É a justificação pela fé manifestada pela observância de todos os preceitos da Santa Lei de Deus. Isso que se manifesta na Virgem prudente. Ao passo que a Virgem louca, ela vai sempre deixando para depois e não faz essa transformação, porque ainda ela acha que vai dar tempo no futuro dela se acertar. Continua o texto. Um detalhe, continua assim: de que forma é a vinda desse, assim do Salvador será também a vinda do Filho do Homem? Silenciosamente. Olha só, é despercebida como ladrão à meia-noite, virá o que? A hora decisiva, a hora que decide o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Então não existe outra aplicação senão essa, a qual essa vinda que é dita do Filho do Homem, essa da parábola é relativa justamente ao juízo investigativo. Por isso que a parábola das 10 virgens e a mensagem do clamor da meia-noite são mensagens de misericórdia de Deus ao seu povo, aquele que vive justamente nos últimos dias. As pessoas que têm desdenhado desta parábola, desse estudo, desdenhado da misericórdia do clamor da meia-noite, correm sério risco para deixar sua preparação então para a última hora. E isso não há segurança nisso. Continua o texto: vigiai, pois, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo, enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos. Pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncia a sentença: pesado foste na balança e foste achado em falta. Olha só, a advertência é o que? De vigilância. É totalmente, por mais que Cristo olhou e viu que tinha duas classes e que uma classe era prudente e a outra é louca, ele termina sempre com a mensagem do que? Vigiai, porque ele gostaria que todas se salvassem. Então, são as nossas escolhas que fazem toda a diferença. E qual é a prova disso? Aqui diz que perigosa é a condição daqueles que estavam vigiando, mas se cansaram. Olha o texto que diz: perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo. Então mostra que em algum ponto da sua experiência cristã, ela foi abundante. É isso que está dizendo aqui. Foi abundante, mas ela cansa de vigiar e volve às atrações do mundo. Quais são essas atrações? Aí vai falando: enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer os mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado fosse na balança. Ou seja, agora o esposo chegou, entrou, fechou a porta. Então essa vinda a qual é dita aqui, a qual ele manda que vigie para que não vindo de improviso não vos ache dormindo, é justamente a vinda que vem como um ladrão. Mas para aqueles que estão vigilantes não vai ter problema nenhum. Tal essa é a certeza que as virgens prudentes fizeram o quê? Despertaram, não estavam dormindo, olha só, não estavam dormindo, e levantaram e foram ao encontro da mensagem que anunciava a aproximação do noivo. Não anunciava que o esposo tinha chegado, mas que o noivo estava se aproximando. Então é importante que cada um de nós atentemos para a mensagem de misericórdia que Deus tem dado através dos tempos, mesmo lá nos dias de Noé, mesmo nos dias que antecediam qualquer tipo de... quando o povo de Deus se apostatava, para que eles não fossem presos, os profetas vinham, davam a mensagem, mas eles rejeitavam, até que tornavam-se o quê? Tornavam escravos pelas nações pagãs. Aqui não é diferente, só que a escravidão agora será para toda a eternidade. Todo aquele a qual não se achar escrito no livro da vida, o qual esse fato se dará a qualquer momento, a qual temos instado e temos advertido: vigiai, para que esse dia não vos pegue de improviso. Essa é a mensagem de misericórdia. Então que Deus possa abençoar cada um dos irmãos e que esses assuntos sejam assuntos de grande relevância e que nós possamos
parar, ganhar um pouquinho de tempo ao pesquisarmos isso aqui, para que venhamos então despertar para a ação, para que esse fato também não nos pegue de forma desprevenida. Esse é o meu desejo e a minha oração a todos nessa participação de hoje. Até mais. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.